Capítulo 10. Luna Lovegood. Harry teve uma noite inquieta. Seus pais entravam e saíam dos seus sonhos, sempre calados. A senhora Weasley soluçava sobre o cadáver de monstro, observada por Rony e Hermione, que estavam usando coroas. E mais uma vez Harry se viu descendo por um corredor que terminava em uma porta fechada. Acordou bruscamente com a cicatriz formigando e encontrou Rony já vestido e falando com ele. É melhor se apressar. Mamãe está furiosa. Diz que vamos perder o trem. Havia grande confusão e barulho na casa. Pelo que ouviu enquanto se vestia rapidamente, Harry conseguiu entender que Fred e George tinham enfeitiçado seus malões para voar escada abaixo, a fim de economizar o trabalho de carregá-los e, em consequência, eles haviam colidido diretamente com Gina e feito a irmã rolar 2 lances de escada até o corredor. A senhora Black e a senhora Weasley, ambas estavam berrando a plenos pulmões. Poderiam tê-la machucado seriamente, seus idiotas! Mestiços imundos, emporcalhando a casa dos meus pais! Hermione entrou correndo no quarto com o rosto afogueado, na hora em que Harry estava calçando os tênis. Edwige se equilibrava no ombro da garota, que carregava bichento a se debater em seus braços. Mamãe e papai acabaram de mandar Edwige de volta. A coruja saiu esvoaçando docilmente e foi se empoleirar no teto de sua gaiola. Você já está pronto? Quase. A Gina está bem? Perguntou Harry, pondo os óculos no rosto. A senhora Weasley já cuidou dela, disse Hermione. Mas agora Olho Tonto está protestando que não podemos sair até Esturjo chegar, ou ficará faltando uma pessoa na guarda. Guarda? Perguntou Harry. Temos de ir a King's Cross com uma guarda. Você tem de ir a King's Cross com uma guarda, corrigiu o Hermione. Por quê? Perguntou Harry, irritado. Pensei que Voldemort estivesse agindo nas sombras. Ou será que você está me dizendo que ele vai pular de dentro de um latão de lixo e tentar me matar? Eu não sei, foi o que o Olho Tonto disse. Respondeu Hermione, desatenta, olhando para o relógio. Mas se não sairmos logo, decididamente vamos perder o trem. Será que vocês podem descer aqui agora, por favor? Berrou a senhora Weasley, e Hermione deu um salto como se tivesse se escaldado e saiu correndo do quarto. Harry agarrou Edwiges e enfiou-a sem cerimônia na gaiola e saiu atrás da amiga, arrastando seu malão. O retrato da senhora Black uivava de fúria, mas ninguém se preocupava em fechar as cortinas sobre seu retrato para fazê-la calar. Todo aquele estardalhaço no corredor com certeza iria tornar a despertá-la. Harry, você vem comigo e com Tonks! Gritou a senhora Weasley, tentando abafar os repetidos guinchos de sangues ruins, ralé, criaturas da imundície! Deixa o malão e a coruja, Alastor vai cuidar da bagagem. Ai, pelo amor de Deus, Sirius Dumbledore disse não! Um cachorrão peludo aparecera ao lado de Harry, quando ele tentava escalar os vários malões que atravancavam o hall e chegar à senhora Weasley. Ah, francamente! Respondeu a senhora Weasley, desesperada. Bom, mas que seja por sua conta e risco. Ela abriu com violência a porta de entrada e saiu para o dia palidamente iluminado de setembro. Harry e o cachorro a acompanharam. A porta bateu às costas deles e os guinchos da senhora Black cessaram instantaneamente. Cadê a Tonks? Perguntou Harry, olhando a toda a volta, enquanto descia os degraus de pedra do número 12, que sumiram no instante em que eles pisaram a calçada. Está nos esperando ali adiante, respondeu a senhora Weasley secamente, evitando olhar o cachorro preto que se sacudia ao lado de Harry. Uma velha cumprimentou-os na esquina. Tinha cabelos grisalhos muito crespos e usava um chapéu roxo em feitio de torta de porco. Aí, beleza, Harry? Cumprimentou Tonks com uma piscadela. É melhor a gente se apressar, não acha, Molly? Acrescentou, verificando a hora.
Eu sei, gemeu a senhora Weasley apertando o passo, mas Olho Tonto queria esperar por Estúrgio. Se ao menos Arthur tivesse nos arranjado carros do ministério outra vez. Mas Fudge ultimamente não o deixa pedir emprestado nem um tinteiro vazio. Como é que os trouxas conseguem viajar sem magia? Mas o cachorrão preto deu um latido alegre e correu animado ao redor deles, assustando os pombos e caçando o próprio rabo. Harry não pôde deixar de rir. Sirius ficara preso em casa por muito tempo. A senhora Weasley contraiu os lábios de um jeito quase igual ao de tia Petúnia. Levaram 20 minutos para chegar a King's Cross a pé, e nada mais excitante aconteceu durante esse tempo, exceto Sirius ter espantado uns gatos para divertir Harry. Uma vez na estação, eles pararam displicentemente ao lado da barreira entre as plataformas 9 e 10, até não haver ninguém à vista. Depois, um a um, atravessaram para a plataforma 9 e meia, onde o expresso de Hogwarts aguardava, arrotando fumaça escura sobre a plataforma apinhada de alunos que iam embarcar e suas famílias. Harry aspirou aqueles cheiros familiares e sentiu seu ânimo fortalecer. Ia realmente regressar. Espero que os outros cheguem a tempo, comentou a senhora Weasley ansiosa, olhando para o arco de ferro trabalhado que abarcava a plataforma e por onde chegariam os novos passageiros. Belo cão, Harry! Disse um rapaz alto com cachos Rastafari. Obrigado, Lino, disse Harry sorrindo, enquanto Sirius sacudia a cauda freneticamente. Ah, que bom! Exclamou a senhora Weasley, parecendo aliviada. Aí vem Alastor com a bagagem, vejam. Com um boné de carregador cobrindo os olhos díspares, Moody passou mancando pelo arco, atrás de um carrinho carregado com as malas dos garotos. Tudo bem, Murmurou ele para a senhora Weasley e Tonks. acho que ninguém nos seguiu. Segundos depois, o Sr. Weasley surgiu na plataforma com Rony e Hermione. Tinham praticamente descarregado o carrinho de bagagem quando Fred, George e Gina apareceram com Lupin. Nenhum problema. Rosnou Moody. Nada, respondeu Lupin. Ainda assim, vou dar parte de Estúrgio a Dumbledore, Disse Moody. É a segunda vez em uma semana que ele não aparece. Está ficando tão irresponsável quanto Mondongo. Bom, cuidem-se bem, desejou Lupin, apertando a mão de todos. Despediu-se de Harry por último e lhe deu uma palmada no ombro. Você também, Harry. Tenha cuidado. Cabeça baixa e olhos alertas. Disse Moody, apertando a mão do garoto também. E não se esqueçam todos vocês. Cuidado com o que escrevem. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, não a mencionem em carta. Foi ótimo conhecer vocês. Disse Tonks, abraçando Hermione e Gina. Logo nos reveremos, espero. Soou um primeiro apito. Os alunos ainda na plataforma correram para o trem. Depressa, depressa! Disse a senhora Weasley distraída, abraçando-os a esmo e segurando Harry 2 vezes. Escrevam, se comportem, se esqueceram alguma coisa nós mandaremos. Agora subam no trem, depressa! Por um breve momento, o enorme cão negro ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Harry. Mas a senhora Weasley empurrou o garoto em direção à porta do trem. Pelo amor de Deus, Sirius, comporte-se mais como um cachorro! Sibilou ela. Até mais! Gritou Harry pela janela aberta quando o trem começou a andar, enquanto Rony, Hermione e Gina acenavam ao seu lado. As silhuetas de Tonks, Lupin, Moody e do senhor e da senhora Weasley foram encolhendo rapidamente, mas o cachorro preto continuou saltando ao lado da janela, abanando o rabo. Gente na plataforma agora pouco visível ria de ver o cão correndo atrás do trem. Então contornaram uma curva e Sirius desapareceu. Ele não devia ter vindo com a gente,
comentou Hermione, manifestando preocupação na voz. Ah, anime-se, Disse Rony. ele não vê a luz do dia há meses, coitado. Bom, Disse Fred, batendo palmas. não podemos ficar aqui conversando o dia inteiro. Temos negócios a discutir com o Lino. Vemos vocês mais tarde. E ele e George desapareceram pelo corredor à direita. O trem continuou a ganhar velocidade, fazendo os garotos que continuavam em pé balançarem e transformando as casas em imagens fugidias. Então, vamos arranjar uma cabine? Convidou Harry. Rony e Hermione se entreolharam. Falou Rony. Mas, bem, Rony e eu temos de ir para o carro dos monitores. Disse Hermione sem jeito. Rony não estava olhando para Harry. Parecia vivamente interessado nas unhas da mão esquerda. Ah, Respondeu Harry. certo. Ótimo. Acho que não temos de ficar lá a viagem inteira. Acrescentou Hermione depressa. Nossas cartas dizem que vamos receber instruções dos monitores-chefes e depois patrulhar os corredores de tempos em tempos. Ótimo. Repetiu Harry. Bom, eu talvez veja vocês mais tarde, então. É, com certeza. Disse Rony, lançando um olhar esquivo e ansioso ao amigo. É chato ter de ir para lá, eu preferia... Mas temos de ir. Quero dizer, não estou me divertindo, não sou o Percy. Concluindo em tom de desafio. Sei que você não é. Disse Harry, rindo. Mas quando Hermione e Rony arrastaram os malões, Bichento e Piche engaiolada em direção à frente do trem, Harry teve uma estranha sensação de perda. Nunca viajara no expresso de Hogwarts sem Rony. Anda! Disse-lhe Gina. Se formos logo, poderemos guardar lugares para eles. Certo. Concordou Harry, pegando a gaiola de Edviges com uma das mãos e a alça do seu malão com a outra. Eles avançaram com dificuldade pelo corredor, espiando pelas vidraças das cabines e descobrindo que já estavam ocupadas. Harry não pôde deixar de notar que muitos garotos o olharam com grande interesse e que vários cutucaram os vizinhos e apontaram para ele. Depois de registrar esse comportamento em 5 carros consecutivos, ele lembrou que durante o verão inteiro, o profeta diário andara informando aos seus leitores que ele era um mentiroso exibicionista. Perguntou-se, desolado, se as pessoas que agora o olhavam e cochichavam teriam acreditado naquelas histórias. No último carro, eles encontraram Neville Longbottom, o garoto do 5º ano, colega de Harry na Grifinória, o rosto redondo brilhando com o esforço de arrastar o malão e segurar com apenas uma das mãos o seu sapo trevo, que se debatia. Oi, Harry. Ofegou. Oi, Gina. Está tudo cheio. Não consegui encontrar um lugar. Do que é que você está falando? Respondeu Gina, que se espremera para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. Tem lugar nesse aí. Só tem a de Luna Lovegood. Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. Não seja bobo. Disse Gina, dando risadas. Ela é legal. Gina abriu a porta e puxou seu malão para dentro. Harry e Neville a seguiram. Oi, Luna. Cumprimentou ela. Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados até a cintura, sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora porque Neville preferia procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda, por medida de segurança, ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada, ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Obrigada, Disse Gina, sorrindo para ela. Harry e Neville guardaram os 3 malões e a gaiola de Edviges no bagageiro e se sentaram.
Luna observou-os por cima da revista invertida, que se chamava O Pasquim. Aparentemente, ela não piscava com tanta frequência quanto as pessoas normais. Não parava mais de olhar para Harry, que se acomodara no assento de frente e agora desejava não ter feito aquilo. Boas férias, Luna? Perguntou Gina. Boas. Disse Luna sonhadora, sem tirar os olhos de Harry. Foram bem divertidas, sabe? Você é Harry Potter. Acrescentou. Eu sei que sou, respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. Eu não sei quem você é. Não sou ninguém. Respondeu Neville apressado. Não é não. Disse Gina com rispidez. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da Corvinal. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Disse Luna entoando o ditado. E erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou. Harry e Neville se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Gina reprimiu uma risadinha. O trem avançou barulhento, levando-os em velocidade para o campo aberto. O dia estava estranho, meio instável. Em um momento, o carro se inundava de sol e no seguinte passavam sob agourentas nuvens escuras. Adivinha o que ganhei de aniversário? Perguntou Neville. Mais um lembrol? Perguntou Harry, lembrando-se do dispositivo em forma de bola de gude que a avó de Neville lhe mandara, na tentativa de melhorar sua incrível falta de memória. Não. Respondeu o garoto. Até que um lembrol viria a calhar. Perdi o antigo há séculos. Não, olhe só isso. Ele enfiou na mochila a mão livre. A outra segurava trevo firmemente. E depois de procurar um pouco, tirou um vaso contendo algo parecido com um pequeno cacto cinzento, exceto que era recoberto de pústulas em vez de espinhos. Mimbulus Mimbletonia. Disse orgulhoso. Harry olhou para a coisa. Pulsava levemente, o que lhe dava a aparência sinistra de um órgão interno avariado. É uma escrofulária realmente rara. Comentou Neville radiante. Nem sei se na estufa de Hogwarts tem uma. Mal posso esperar para mostrar à professora Sprout. Meu tio-avô Aldi conseguiu-a para mim na Assíria. Vou ver se consigo multiplicá-la. Harry sabia que o assunto favorito de Neville era herbologia, mas por mais que se esforçasse, não conseguia imaginar o que o garoto poderia querer com aquela plantinha nanica. Ela faz alguma coisa? Perguntou. Muita coisa. Respondeu Neville, orgulhoso. Tem um fantástico mecanismo de defesa. Tome, segure o trevo para mim. Ele largou o sapo no colo de Harry e tirou uma pena da mochila. Os olhos saltados de Luna Lovegood tornaram a aparecer por cima da borda da revista invertida, para espiar o que Neville estava fazendo. O garoto segurou a escrofulária próxima dos olhos, a língua entre os dentes, escolheu um ponto e espetou com força a planta. A planta espirrou líquido de todas as pústulas, jatos verdes escuros, mal cheirosos, espessos. Eles bateram no teto, nas janelas e salpicaram a revista de Luna Lovegood. Gina, que erguera os braços para proteger o rosto bem em tempo, ficou parecendo que usava um chapéu verde pegajoso. Mas Harry, cujas mãos tinham estado ocupadas com trevo para impedir que o sapo fugisse, recebeu o jato em cheio no rosto. Cheirava a estrume rançoso. Neville, cujo rosto e tronco também estavam encharcados, sacudiu a cabeça para limpar o excesso dos olhos. Desculpem, Disse gaguejando. eu não tinha experimentado isso antes. Não pensei que seria tão... Mas não se preocupem, esta escrofulária não é venenosa. Acrescentou ele nervoso, enquanto Harry cuspia um bocado de seiva no chão. Neste exato momento, a porta da cabine se abriu. Ah, olá, Harry. Disse uma voz agitada. Cheguei em uma hora?
Harry limpou as lentes dos óculos com a mão livre. Uma garota bonita, de cabelos negros e brilhantes, estava parada à porta, sorrindo para ele. Cho Chang, apanhadora do time de quadribol de Corvinal. Ah, oi, disse Harry, desconcertado. Respondeu Cho. Bem, pensei em dar um alô. Então, tchau. Corando um pouco, a garota fechou a porta e foi embora. Harry se largou no banco e gemeu. Gostaria que Cho o encontrasse sentado com um grupo muito legal, se acabando de rir de uma piada que tivessem acabado de contar. E não ali, com Neville e Luna Lovegood segurando um sapo e pingando escrofulária. Tudo bem. Disse Gina, procurando consolar o garoto. Olhe, podemos nos livrar de tudo isso facilmente. E puxando a varinha, ordenou. Limpar. A escrofulária desapareceu. Desculpe. Tornou a dizer Neville com uma vozinha tímida. Rony e Hermione só apareceram depois de 1 hora, altura em que o carrinho de comida já passara. Harry, Gina e Neville já haviam comido as tortinhas de abóbora e se entretinham em trocar os cartões dos sapos de chocolate, quando a porta da cabine se abriu e os dois entraram acompanhados por Bichento e Piche, que soltava pios agudos em sua gaiola. Estou morto de fome. Disse Rony, guardando Piche ao lado de Edviges, passando a mão num sapo de chocolate de Harry e se atirando no lugar a seu lado. Abriu então a embalagem, arrancou a cabeça do sapo com uma dentada e se recostou, com os olhos fechados, como se tivesse tido uma manhã exaustiva. Bom, tem 2 monitores do 5º ano de cada casa. Disse Hermione, parecendo completamente desapontada quando se sentou. Um garoto e uma garota. E adivinhem quem é o monitor da Sonserina? Disse Rony, mantendo os olhos fechados. Malfoy. Respondeu Harry na mesma hora, certo de que seus piores receios teriam se confirmado. Claro. Disse Rony amargurado, enfiando o resto do sapo na boca e apanhando mais um. E aquela completa vaca, Pansy Parkinson? Disse Hermione com ferocidade. Como foi que chegou a monitora, sendo mais obtusa que um trasgo lesado? Quem são os da Lufa-Lufa? Perguntou Harry. Ernesto Macmillan e Anna Abbott. Respondeu Rony com a voz empastada. E Antônio Goldstein e Padma Patil da Corvinal? Continuou Hermione. Você foi ao baile de inverno com Padma Patil. Disse uma voz imprecisa. Todos se viraram para Luna Lovegood, que olhava sem piscar para Rony, por cima de Upasquim. Ele engoliu o sapo de uma vez. Eu sei que fui. Disse ele, parecendo ligeiramente surpreso. Ela não gostou muito. Informou-lhe Luna. Acha que você não a tratou bem, porque não quis dançar com ela. Acho que eu não teria me importado. Acrescentou pensativa. Não gosto muito de dançar. Luna tornou a se esconder atrás de Opasquim. Rony ficou olhando para a capa da revista de boca aberta por alguns segundos. Depois procurou Gina com o olhar para obter uma explicação, mas a irmã havia enterrado os nós dos dedos na boca para sufocar um acesso de riso. Rony sacudiu a cabeça, confuso, depois olhou para o relógio. Temos de patrulhar os corredores a intervalos. Disse a Harry e Neville. E podemos castigar os alunos que não estiverem se comportando. Mal posso esperar para apanhar Crabbe e Goyle fazendo alguma coisa. Você não pode abusar da sua posição, Rony. Ralhou Hermione. Certo, porque o Malfoy não vai abusar nem um pouquinho da dele. Respondeu Rony com sarcasmo. Então você vai se rebaixar ao nível dele? Não, só vou garantir que apanhe os amigos dele antes que ele apanhe os meus. Pelo amor de Deus, Rony. Vou fazer Goyle escrever 100 vezes a mesma frase. Ele vai morrer, odeia escrever. Disse Rony alegremente. E baixando a voz para imitar os grunhidos de Goyle, contraiu o rosto, fingindo dolorosa concentração e escreveu no ar. Eu não devo ter
Cara de bunda de macaco. Todos riram, mas ninguém riu mais do que Luna Lovegood. Soltou um grito de alegria que fez Edviges acordar e bater as asas, e Bichento pular para o alto do bagageiro, sibilando. Luna riu tanto que a revista escapou-lhe das mãos, escorregou pelas pernas e foi parar no chão. Essa foi boa! Seus olhos marejados de lágrimas fixavam Rony, enquanto tentava recuperar o fôlego. Completamente aparvalhado, ele olhava para os amigos, que agora riam da expressão em seu rosto e do riso absurdamente prolongado de Luna, se balançando para a frente e para trás, comprimindo os lados do corpo. Você está tentando me fazer de bobo? Perguntou Rony, enrugando a testa. Bunda de macaco! Ela engasgava, segurando as costelas. Todos apreciavam Luna rir, exceto Harry, que, batendo os olhos na revista ainda no chão, reparou em alguma coisa que o fez abaixar-se rapidamente para apanhá-la. De cabeça para baixo, fora difícil dizer qual era a foto da capa, mas Harry agora percebia que era uma charge mal feita de Cornélio Fudge, apenas reconhecível por causa do chapéu coco verde-limão. Uma das mãos do ministro apertava uma bolsa de ouro. A outra esganava um duende. A legenda da charge perguntava: até onde irá Fudge para se apoderar de Gringotes? Abaixo, uma chamada para os outros títulos da revista. Corrupção na Liga de Quadribol. Como os tornados estão assumindo o controle. Segredos das antigas runas revelados. Sirius Black, vítima ou vilão? Posso dar uma olhada? Perguntou ele ansioso a Luna. A garota concordou com a cabeça, ainda de olhos em Rony, ofegante de tanto rir. Harry abriu a revista e correu os olhos pelo índice. Até aquele momento, esquecera-se completamente da revista que Kim entregara ao Sr. Weasley para Sirius, mas devia ser essa mesma edição de O Pasquim. Ele localizou a página e voltou sua atenção para o artigo, excitado. Era também ilustrado por uma charge bem ruinzinha. De fato, Harry nem teria percebido que representava Sirius se não houvesse legenda. O padrinho estava em pé no alto de uma pilha de ossos humanos, empunhando a varinha. O título do artigo era Sirius, maligno como o pintam. Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical. Harry precisou ler a primeira linha várias vezes para se convencer de que entendera corretamente. Desde quando Sirius era uma sensação musical? Durante 14 anos acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há 2 anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merece ser recapturado e devolvido aos dementadores. Mas será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Azkaban. De fato, diz Doris Perkins da Via Acantia 18, Little Norton, Black talvez nem tenha presenciado a matança. O que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso, diz a Sra. Perkins. O homem que elas pensam ser Sirius Black é na realidade Toquinho Boardman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall há quase 15 anos. Reconheci-o no instante que vi sua foto no jornal. Ora, Toquinho não poderia ter cometido aqueles crimes porque no dia em questão estava, por acaso, saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao Ministério da Magia e estou aguardando que muito breve concedam perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Harry terminou de ler e ficou olhando a página incrédulo. Talvez fosse uma piada, pensou.
Talvez a revista publicasse invencionices com frequência. Ele folheou as páginas anteriores e encontrou a notícia sobre Fudge. Cornélio Fudge, ministro da magia, há 5 anos, quando foi eleito, negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotes. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente com os guardiões do nosso ouro. Mas será que quer mesmo? Fontes ligadas ao ministro revelaram recentemente que a mais cara ambição de Fudge é assumir o controle da reserva de ouro dos duendes e que não hesitará em usar a força se for preciso. E não seria a primeira vez tampouco, declarou um funcionário bem informado. Cornélio Fudge, o mata-duendes, é como seus amigos o chamam. Se os leitores pudessem ouvi-lo quando ele pensa que não há ninguém por perto, não para de falar nos duendes que matou. Mandou afogar, mandou atirar do alto de edifícios, mandou envenenar, mandou cozinhar para rechear tortas. Harry não quis continuar a ler. Fudge podia ter muitos defeitos, mas o garoto achava extremamente difícil imaginá-lo dando ordens para assar duendes para rechear tortas. Ele folheou o resto da revista. Parando aqui e ali, leu uma acusação de que os Tornados de Tutshill estavam vencendo o campeonato da Liga de Quadribol, combinando chantagem, envenenamento de vassouras e tortura. Uma entrevista com um bruxo que dizia ter voado até a lua em uma Clean Sweep 6 e trazido um saco de sapos lunares para provar o seu feito. E um artigo sobre runas antigas, que ao menos explicava o motivo de Luna estar lendo o Pasquim de cabeça para baixo. Segundo a revista, se a pessoa observasse as runas de cabeça para baixo, elas revelariam um feitiço para transformar as orelhas de um inimigo em kumquats. De fato, comparada com os demais artigos de O Pasquim, a insinuação de que Sirius pudesse realmente ser o vocalista dos duendeiros parecia até bastante sensata. Alguma coisa que preste aí? Perguntou Rony quando Harry fechou a revista. Claro que não, respondeu Hermione criticamente antes que Harry pudesse responder. O Pasquim só tem bobagens, todo mundo sabe disso. Desculpe. Disse Luna. Sua voz perdeu momentaneamente a vagueza. Meu pai é o editor. Disse Hermione, visivelmente constrangida. Bem, tem coisas interessantes, quero dizer, Pode me devolver, obrigada. Disse Luna com frieza, e curvando-se para frente, puxou-a das mãos de Harry. Folheando rapidamente até a página 57, tornou a segurá-la de cabeça para baixo, decidida, e desapareceu por trás da revista, no momento em que a porta da cabine se abriu pela 3ª vez. Harry olhou. Já esperava por isso, o que não tornou mais agradável a visão de Draco Malfoy ladeado por seus 2 comparsas, Crabbe e Goyle. Que é? Disse agressivamente antes que Malfoy pudesse abrir a boca. Modos, Potter, ou terei de lhe dar uma detenção. Entoou Malfoy, cujos cabelos lisos e louros e o queixo pontudo eram exatamente iguais aos do pai. Como está vendo, ao contrário de você, fui promovido a monitor, o que quer dizer que, ao contrário de você, tenho o poder de distribuir castigos. Disse Harry. Mas ao contrário de mim, você é um babaca, por isso se manda e deixa a gente em paz. Rony, Hermione, Gina e Neville riram. Malfoy crispou o lábio. Vem cá, Potter, como é que você se sente, perdendo a liderança para o Weasley? Cala a boca, Malfoy! Mandou Hermione rispidamente. Parece que toquei num ponto sensível. Disse ele, sorrindo com afetação. Bom, trate de se cuidar, Potter, porque vou estar na sua cola como um cão de caça, caso você saia da linha. Fora daqui! Disse Hermione, ficando de pé. Abafando o riso, Malfoy lançou um último olhar malicioso a Harry e saiu da cabine com os 2 amigos pesadões em sua esteira. Hermione bateu a porta da cabine e virou-se para Harry,
que percebeu imediatamente que a amiga, como ele, registrara o que Malfoy dissera e ficara igualmente abatida. Joga mais um sapo para nós, disse Rony, que pelo jeito nada percebera. Harry não podia falar com franqueza na frente de Neville e Luna. Trocou mais um olhar nervoso com Hermione, depois ficou olhando para fora da janela. Achara engraçada a ideia de Sirius tê-lo acompanhado à estação, mas de repente achou-a irresponsável, se não positivamente perigosa. Hermione estava certa. Sirius não devia ter vindo. E se o Sr. Malfoy tivesse reparado no cão preto e comentasse com Draco? E se tivesse deduzido que os Weasley, Lupin, Tonks e Moody sabiam onde Sirius estava escondido? Ou será que o fato de Malfoy ter usado a palavra cão fora coincidência? O tempo permaneceu indefinido à medida que rumavam sempre para o norte. A chuva salpicou as janelas de má vontade. Depois o sol fez uma pálida aparição e logo as nuvens o encobriram. Quando anoiteceu e as luzes foram acesas nos carros, Luna enrolou o pasquim, guardou-o cuidadosamente na mochila e passou a encarar um a um os colegas de cabine. Harry estava sentado com a testa encostada na janela do trem, tentando captar um vislumbre distante de Hogwarts. Mas era uma noite sem luar e a janela riscada de chuva estava suja. É melhor nos trocarmos, disse Hermione. Ela e Rony prenderam no peito os distintivos de monitor. Harry viu Rony apreciando a própria imagem na janela escura. Finalmente, o trem começou a reduzir velocidade, e eles ouviram a zoeira que sempre fazia quando os alunos corriam a preparar a bagagem e os animais de estimação para o desembarque. Como Rony e Hermione deviam supervisar a movimentação, eles desapareceram da cabine, deixando para Harry e os outros cuidarem de Bichento e Piche. Eu levo essa coruja se você quiser, disse Luna a Harry, estendendo a mão para Piche, enquanto Neville guardava Trevo cuidadosamente no bolso interno das vestes. Obrigado, disse o garoto, entregando-lhe a gaiola e erguendo o Edviges com mais firmeza nos braços. O grupo saiu lentamente da cabine, sentindo o primeiro impacto do ar noturno em seus rostos ao engrossarem a confusão de alunos no corredor. Aos poucos, foram se deslocando para as portas. Harry sentiu o cheiro dos pinheiros que ladeavam a trilha até o lago. Desceu para a plataforma e olhou ao redor, procurando ouvir a chamada familiar de "Alunos do primeiro ano, aqui! Primeiro ano!" Mas a chamada não veio. Em vez disso, uma voz bem diferente, uma voz feminina, enérgica, gritava: Alunos do primeiro ano, façam fila aqui, por favor. Todos os alunos de primeiro ano para cá. Uma lanterna veio balançando em direção a Harry, e à sua luz, o garoto viu o queixo proeminente e o severo corte dos cabelos da professora Grubbleplank, a bruxa que assumira o trato de criaturas mágicas no lugar de Hagrid por uns tempos, no ano anterior. "Onde está Hagrid?" perguntou ele em voz alta. Não sei, Disse Gina. mas é melhor a gente sair do caminho, estamos bloqueando a porta. Ah, é. Harry e Gina se separaram enquanto caminhavam pela plataforma para se afastar da estação. Empurrado pela aglomeração de alunos, Harry procurou divisar, no escuro, um relance de Hagrid. Ele tinha de estar ali, contara com isso. Rever Hagrid era uma das coisas que mais desejara. Mas não havia sinal do amigo. Ele não pode ter ido embora, disse Harry a si mesmo, enquanto avançava lentamente pelo estreito portal da saída, para se juntar aos outros na rua. Vai ver, apanhou uma gripe ou outra coisa qualquer. Ele procurou Rony ou Hermione com os olhos, querendo saber o que pensavam da reaparição da professora Grubbleplank, mas nenhum dos dois estava por perto. Então ele se deixou impelir para a estrada escura e lavada de chuva à saída da estação de Hogsmeade. Ali se encontravam aguardando mais ou menos 100 carruagens, 100 cavalos,
que sempre levavam os alunos mais adiantados até o castelo. Harry deu uma olhada rápida, afastou-se um pouco para vigiar a chegada dos amigos, então deu uma segunda olhada. As carruagens não eram mais 100 cavalos. Havia animais parados entre os varais dos carros. Se precisasse designá-los por algum nome, ele supunha que os teria chamado de cavalos, embora possuíssem alguma coisa reptiliana também. Eram completamente descarnados, com os couros negros colados ao esqueleto, no qual cada osso era visível. As cabeças semelhavam à de dragões, e os olhos, sem pupilas, eram brancos e fixos. Da junção das espáduas saíam asas, imensas e negras, coriáceas, que pareciam pertencer a morcegos gigantes. Imóveis e quietos na escuridão, os bichos eram estranhos e sinistros. Harry não conseguia entender por que as carruagens seriam puxadas por esses cavalos horrorosos, quando eram perfeitamente capazes de se mover sozinhas. Cadê o Piche? Indagou a voz de Rony logo atrás de Harry. A Luna vem trazendo ele aí, disse Harry virando-se depressa, ansioso para consultar o amigo sobre Hagrid. Onde é que você acha que... O Hagrid está? Não sei. Disse Rony, parecendo preocupado. Tomara que esteja bem. A uma pequena distância, Draco Malfoy, seguido por um pequeno grupo de comparsas, inclusive Crabbe, Goyle e Pansy Parkinson, afastava do caminho alguns alunos de segundo ano, de ar tímido, para poderem apanhar uma carruagem. Segundos depois, Hermione emergiu ofegante da multidão. Malfoy estava agindo de maneira absolutamente revoltante com um garoto de primeiro ano lá atrás. Juro que vou dar parte dele. Ele só está usando o distintivo há 3 minutos e já está abusando mais do que nunca das pessoas. Onde está o bichento? Está com a Gina, disse Harry. Olha ela ali. Gina acabara de surgir do ajuntamento, segurando um bichento que esperneava. Obrigada, disse Hermione, substituindo Gina na tarefa. Vamos logo. Vamos pegar uma carruagem juntos, antes que lotem todas. Ainda não apanhei Piche, disse Rony, mas Hermione já ia se adiantando em direção à carruagem desocupada mais próxima. Harry ficou para trás com Rony. Que é que você acha que são essas coisas? Perguntou Harry, indicando com a cabeça os horrendos cavalos, enquanto os outros alunos passavam por eles em bando. Que coisas? Esses cavalos. Luna apareceu segurando a gaiola de Piche nos braços. A corujinha pipilava excitada, como de costume. Pronto, aqui está. Disse ela. É uma corujinha bem simpática, não? É. Ela é legal. Disse Rony com maus modos. Bem, vamos então, vamos entrar. O que é que você estava dizendo, Harry? Eu estava perguntando que bichos horríveis são esses que parecem cavalos. E continuou andando com Rony e Luna para a carruagem em que Hermione e Gina já estavam sentadas. Que bichos parecem cavalos? Esses bichos que estão puxando as carruagens, disse Harry impaciente. Afinal, eles estavam a menos de 1 metro do mais próximo, e o bicho os observava com aqueles olhos brancos e fixos. Rony, no entanto, se virou para Harry com um ar perplexo. Do que é que você está falando? Estou falando daquilo. Olhe! Harry agarrou Rony pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo por 1 segundo. Depois tornou a olhar para Harry. Para o que é que eu devo olhar? Para ali entre os varais, atrelados à carruagem, bem ali na frente. Mas como Rony continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. Você não está vendo nada? Vendo o quê? Você não está vendo a coisa que está puxando a carruagem? Rony começou a se assustar seriamente. Você está bem, Harry? Harry sentiu-se completamente desnorteado. O cavalo estava ali, diante dele.
um sólido reluzente à luz que vinha da janela da estação às costas deles. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Rony estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada. Vamos entrar, então? Convidou Rony hesitante, olhando para Harry como se estivesse preocupado com o amigo. Disse Harry. Entre. Está tudo bem. Disse uma voz sonhadora ao lado de Harry quando Rony desapareceu no interior escuro da carruagem. Você não está ficando maluco nem nada. Eu também vejo. Vê? Exclamou desesperado, virando-se para Luna. Ele via os cavalos de asas de morcegos refletidos nos grandes olhos prateados da garota. Ah, vejo. Sempre os vi desde o meu primeiro dia de escola. Eles sempre puxaram as carruagens. Não se preocupe. Você é tão normal quanto eu. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry a acompanhou, mas nem tão tranquilo assim. Capítulo 11. A nova canção do Chapéu Seletor. Harry não quis contar aos outros que ele e Luna estavam tendo o mesmo tipo de alucinação, se é que era o caso. Por isso não voltou a mencionar os cavalos quando se sentou na carruagem e bateu a porta. Ainda assim, ele não conseguiu evitar olhar pela vidraça as silhuetas dos animais do lado de fora. Todo mundo viu a tal Grubby Plank? Perguntou Gina. O que é que ele está fazendo aqui de novo? Hagrid não pode ter ido embora, pode? Eu vou ficar bem satisfeita se ele tiver ido. Ele não é um professor muito bom, é? Disse Luna. É sim! Exclamaram Harry, Rony e Gina zangados. Harry lançou um olhar incisivo a Hermione. Ela pigarreou e disse depressa. Ele é muito bom. Bom, lá na Corvinal achamos que ele é uma piada. Respondeu Luna sem se surpreender. Então vocês têm um senso de humor bem idiota. Retorquiu Rony no momento em que as rodas rangeram, entrando em movimento. Luna não pareceu se perturbar com a grosseria de Rony. Muito ao contrário, mirou-o durante algum tempo, como se ele fosse um programa de televisão levemente interessante. Balançando com estrondo, as carruagens avançaram em comboio até a estrada. Quando cruzaram os altos pilares de pedra com os javalis alados que ladeavam o portão para os terrenos da escola, Harry se inclinou para a frente, tentando ver se havia luzes na cabana de Hagrid junto à Floresta Proibida, mas os terrenos estavam na mais completa escuridão. O castelo de Hogwarts, porém, se aproximava cada vez mais. Um conjunto altaneiro de torreões muito negro, recortado contra o céu escuro, em que resplandecia alaranjada aqui e ali uma janela no alto. As carruagens pararam tilintando perto da escadaria de pedra que levava às portas de carvalho, e Harry foi o primeiro a descer. Virou-se novamente para procurar janelas iluminadas na orla da floresta, mas decididamente não havia sinal de vida na cabana de Hagrid. Com relutância, porque alimentaram uma esperançazinha de que tivessem desaparecido, o garoto se virou para os bichos estranhos e esqueléticos, parados e quietos no ar frio da noite, em que refugiam seus olhos brancos e vazios. No passado, Harry já vivera a experiência de ver algo que Rony não via, mas fora uma imagem no espelho, uma coisa com muito menos substância do que 100 bichos de aparência muito sólida e suficientemente fortes para puxar uma frota de carruagens. Se pudesse acreditar em Luna, os bichos sempre haviam existido, só que invisíveis. Por que então, de repente, Harry podia vê-los e Rony não? Você vem com a gente ou não? Perguntou Rony ao seu lado. Estou indo. Disse Harry depressa e se juntou ao grande número de alunos que subiam rapidamente as escadas para entrar no castelo. O saguão flamejava à luz dos archotes,
ecoando os passos dos que atravessavam o piso de lajotas em direção às portas duplas à direita, que davam acesso ao salão principal e ao banquete de abertura do ano letivo. As 4 mesas compridas dispostas no salão foram se enchendo sob um céu escuro sem estrelas, que era exatamente igual ao céu que podia ser visto pelas altas janelas do aposento. As velas flutuavam a meia altura ao longo das mesas, iluminando os fantasmas prateados que pontilhavam o salão e os rostos dos alunos que conversavam pressurosos, trocando notícias sobre as férias, cumprimentando os colegas das outras casas aos gritos, observando os cortes de cabelo e as vestes uns dos outros. Mais uma vez, Harry reparou nas pessoas que juntavam as cabeças para cochichar quando ele passava. Trincou os dentes e tentou agir como se não visse, tampouco se importasse. Luna se separou deles ao passarem pela mesa da Corvinal. Quando chegaram à da Grifinória, Gina foi saudada por alguns quartanistas e saiu para se sentar com eles. Harry, Rony, Hermione e Neville encontraram lugares juntos, mais ou menos no meio da mesa, entre Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, e Parvati Patil e Lila Brown. As duas o cumprimentaram com tanta leveza e excessiva simpatia que Harry teve a certeza de que haviam acabado de falar dele uma fração de segundo antes. Mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Olhou por cima das cabeças dos colegas diretamente para a mesa dos professores, que ocupava a parede principal do salão. Ele não está lá. Rony e Hermione também correram os olhos pela mesa, embora isso não fosse necessário. O porte de Hagrid o tornava instantaneamente óbvio em qualquer fila. Ele não pode ter ido embora, disse Rony levemente ansioso. Claro que não, afirmou Harry. Vocês não acham que ele está ferido nem nada parecido, acham? Perguntou Hermione. Não, respondeu Harry na mesma hora. Mas então, onde é que ele está? Houve uma pausa. Depois Harry disse muito baixinho para Neville, Parvati e Lila não poderem ouvir. Talvez ele ainda não tenha voltado. Sabe, da missão, da coisa que esteve fazendo durante o verão para Dumbledore. Deve ser isso, disse Rony, parecendo mais tranquilo. Mas Hermione mordeu o lábio, examinando a mesa dos professores de uma ponta à outra, como se esperasse alguma explicação conclusiva para a ausência de Hagrid. Quem é aquela? Perguntou bruscamente, apontando para o meio da mesa dos professores. Os olhos de Harry acompanharam os da amiga. Pousaram primeiro no professor Dumbledore, sentado na cadeira dourada de espaldar alto ao centro da longa mesa, trajando vestes roxo escuras pontilhadas de estrelas prateadas e um chapéu igual. A cabeça do diretor estava inclinada para a mulher sentada ao seu lado, a qual lhe falava ao ouvido. Ela parecia, pensou Harry, com a tia solteirona de alguém. Atarracada, com os cabelos curtos, crespos, castanho-acinzentados, preso por uma horrível faixa rosa a Alice, que combinava com o casaquinho cor-de-rosa peludo que trazia sobre as vestes. Então ela virou ligeiramente o rosto para tomar um golinho do cálice, e ele reconheceu, com grande choque, a cara de sapo pálida com as bolsas sob os olhos saltados. É a tal da Umbridge. Quem? Perguntou Hermione. Estava na minha audiência, trabalha para o Fudge. Bonito casaquinho, debochou Rony. Ela trabalha para o Fudge? Repetiu Hermione, franzindo a testa. O que é que ela está fazendo aqui, então? Não sei. Hermione esquadrinhou a mesa dos professores, com os olhos apertados. Não, murmurou ela. Não, com certeza que não. Harry não entendeu o que a amiga estava dizendo, mas não perguntou. Sua atenção fora atraída pela professora Grubbly Plank, que acabara de aparecer por trás da mesa dos professores.
Ela foi andando até a ponta da mesa e ocupou o lugar que deveria ser de Hagrid. Isto significava que os alunos do primeiro ano já deviam ter atravessado o lago e chegado ao castelo. E, de fato, alguns segundos depois, as portas para o saguão se abriram. Uma longa fila de garotos de cara assustada entrou, encabeçada pela professora McGonagall, que vinha trazendo o banquinho em que repousava o velho chapéu de bruxo, cheio de remendos e cerzidos, com um largo rasgo na copa esfiapada. O vozerio no salão principal foi cessando. Os calouros se enfileiraram diante da mesa dos professores, de frente para os demais estudantes. A professora McGonagall colocou cuidadosamente o banquinho diante deles e recuou um pouco. Os rostos dos aluninhos refulgiam palidamente à luz das velas. Um garotinho bem no meio da fila dava a impressão de estar tremendo. Harry se lembrou, por um instante, do que sentira quando estava ali, esperando o teste desconhecido que iria determinar a casa a que pertenceria. A escola inteira aguardava, prendendo a respiração. Então, o rasgo junto à copa do chapéu escancarou-se como uma boca, e o chapéu seletor prorrompeu a cantar. Antigamente, quando eu era novo, e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores de nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo: ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. Juntos construiremos e ensinaremos, decidiram os 4 bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor, a não serem outro par semelhante, como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw? Então, como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar uma história triste e deplorável. Disse Slytherin: ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. Disse Ravenclaw: ensinaremos os de inegável inteligência. Disse Gryffindor: ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Disse Hufflepuff: ensinarei todos e os tratarei com igualdade. Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso Slytherin aceitou apenas os bruxos de sangue puro e grande astúcia que a ele pudessem vir a igualar. E somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor. A boa Hufflepuff recebeu os restantes e lhes ensinou tudo o que conhecia. Assim, casas e idealizadores mantiveram amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes, mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas, que como 4 pilares tinham sustentado nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e, divididas, buscaram dominar. Por um momento pareceu que a escola, em breve, encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo. E finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E, embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos
muito abatidos, e nunca, desde que reduzidos a 3, seus 4 fundadores, as casas, retomaram a união que de início pretenderam manter. E agora o chapéu seletor aqui está. E todos vocês sabem para quê? Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção, embora condenado a separá-los. Preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei. Preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembra, pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos mortais, e precisamos nos unir em seu seio, ou ruiremos de dentro para fora. Avisei a todos, preveni a todos, daremos agora início à seleção. O chapéu voltou à imobilidade inicial. Prorromperam aplausos, embora pontilhados, pela primeira vez na lembrança de Harry, por murmúrios e cochichos. Por todo o salão, os estudantes trocavam comentários com seus vizinhos, e Harry, aplaudindo como todo mundo, sabia exatamente o que eles estavam falando. Se expandiu um pouco este ano, não? Comentou Rony com as sobrancelhas erguidas. Sem a menor dúvida, respondeu Harry. O chapéu seletor, em geral, se limitava a descrever as diferentes qualidades procuradas pelas casas de Hogwarts e o seu próprio papel na seleção dos alunos. Harry não se lembrava jamais de tê-lo ouvido dar conselhos à escola. Será que ele já deu avisos no passado? Indagou Hermione em tom ligeiramente nervoso. Certamente que sim, respondeu Nick quase sem cabeça, transpirando experiência, debruçando-se sobre Neville para responder à garota. Neville fez uma careta. Era muito desagradável ter um fantasma se debruçando por dentro da gente. O chapéu sente que é sua obrigação de honra alertar a escola sempre que acha. Mas a professora McGonagall, que estava querendo ler em voz alta a lista dos nomes dos alunos do primeiro ano, lançou aos estudantes que cochichavam aquele tipo de olhar que chamusca. Nick, quase sem cabeça, levou um dedo transparente aos lábios e tornou a se sentar empertigado, no mesmo instante em que os murmúrios cessaram bruscamente. Com um último olhar de censura que percorreu as 4 mesas, a professora McGonagall baixou os olhos para o longo pergaminho que segurava e chamou o primeiro nome. Abercrombie Ewan! O garoto, de olhar aterrorizado em que Harry reparara anteriormente, avançou aos arrancos e colocou o chapéu na cabeça. A única coisa que impediu a peça de descer direto até os seus ombros foram as suas orelhas de abano. O chapéu refletiu um momento. Depois, o rasgo junto à copa tornou a se abrir e gritou. Grifinória! Harry aplaudiu entusiasticamente com o restante dos alunos da casa, quando Ewan Abercrombie se dirigiu cambaleando à mesa deles e se sentou, dando a impressão de que gostaria muito de afundar chão adentro e nunca mais ser visto por ninguém. Lentamente, a longa fila de calouros foi encurtando. Nas pausas entre as chamadas dos nomes e as decisões do chapéu seletor, Harry ouvia os roncos fortes na barriga de Rony. Finalmente, Zeller Rosa! Foi selecionada para Lufa-Lufa. A professora McGonagall recolheu o chapéu e o banquinho e levou-os embora, ao mesmo tempo que o professor Dumbledore se levantava. Quaisquer que tivessem sido as suas mágoas com relação ao diretor,
Harry se sentiu reconfortado de ver Dumbledore em pé diante da escola. Entre a ausência de Hagrid e a presença daqueles cavalos dragontinos, sentia que seu regresso a Hogwarts, tão esperado, estava repleto de impensáveis surpresas, como notas dissonantes em uma música familiar. Mas isto agora, pelo menos, era exatamente como devia ser. O diretor se levantava para dar boas-vindas a todos antes de iniciar o banquete que abria o ano letivo. Aos nossos recém-chegados, começou Dumbledore com uma voz ressonante, os braços muito abertos e um enorme sorriso nos lábios. Bem-vindos! Aos nossos antigos alunos, um bom regresso. Há um momento para discursos, mas ainda não é este. Atacar! Ouviram-se risos de apreciação e uma explosão de aplausos, enquanto Dumbledore se sentava elegantemente e atirava as longas barbas por cima do ombro para mantê-las longe do prato, pois a comida aparecera do nada, e as 5 longas mesas gemiam sob o peso dos pernis e tortas, e travessas de legumes, pães e molhos e jarras de suco de abóbora. Excelente! Exclamou Rony com uma espécie de gemido de saudades, e passou a mão na travessa mais próxima com costeletas e começou a empilhá-las em seu prato, observado tristonhamente por Nick quase sem cabeça. Que é que o senhor ia dizendo antes da seleção? Perguntou Hermione ao fantasma. Sobre os conselhos do chapéu. Ah, sim, disse Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Rony, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. Não sei, fortaleçam-se por dentro. Como ela essa cascota a pego sem spell? Perguntou Rony. Sua boca estava tão cheia que Harry achou que já era um feito ele conseguir produzir algum som. Como disse? Perguntou Nick quase sem cabeça educadamente, enquanto Hermione fazia cara de indignação. Rony deu uma enorme engolida e disse: Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sendo um chapéu? Não faço a menor ideia, respondeu Nick quase sem cabeça. Naturalmente, ele vive no escritório de Dumbledore, e então imagino que perceba o que está se passando. E ele quer que todas as casas sejam amigas? Perguntou Harry olhando para a mesa da Sonserina, onde Draco Malfoy presidia a corte. É ruim, hein? Bem, você não deveria tomar essa atitude, disse Nick censurando-o. Cooperação pacífica é a chave. Nós, fantasmas, embora pertençamos a casas diferentes, mantemos laços de amizade. Apesar da concorrência entre Grifinória e Sonserina, eu jamais sonharia em puxar uma discussão com o Barão Sangrento. Porque o senhor tem pavor dele, disse Rony. Nick, quase sem cabeça, pareceu extremamente ofendido. Pavor! Espero que eu, Sir Nicholas de Mincing Porpenton, nunca tenha sido autor de uma covardia na vida. O nobre sangue que corre em minhas veias. Que sangue? Perguntou Rony. Certamente o senhor não tem mais. É uma figura de linguagem, disse Nick quase sem cabeça, agora tão aborrecido que sua cabeça tremia agourentamente no pescoço semi-decapitado. Presumo que ainda tenha o privilégio de usar as palavras que quiser, mesmo que os prazeres da mesa me sejam negados.
mas estou muito acostumado a estudantes fazerem piadas com a minha morte. Posso lhe assegurar. Nick, ele não estava realmente caçoando de você, disse Hermione, atirando um olhar furioso a Rony. Infelizmente, a boca de Rony estava novamente cheia a ponto de explodir. E só o que ele conseguiu dizer foi: Não quis horror CC. o que Nick não pareceu achar que fosse um pedido de desculpas apropriado. Erguendo-se no ar, ajeitou o chapéu emplumado e afastou-se deles, deslizando para o outro extremo da mesa, indo pousar entre os irmãos Creevy, Colin e Dennis. Parabéns, Rony. Disse Hermione rispidamente. Que foi? Perguntou o garoto indignado, tendo conseguido finalmente engolir a comida que tinha na boca. Não tenho o direito de fazer uma simples pergunta? Ah, esquece. Disse Hermione irritada, e os dois passaram o resto da refeição num silêncio amuado. Harry estava por demais acostumado às implicâncias entre os dois para se dar ao trabalho de reconciliá-los. Achou que era melhor empregar o seu tempo a comer diligentemente sua torta de carne com rins e depois um pratarrás de torta de caramelo. Quando todos os alunos terminaram de comer e o nível de barulho no salão recomeçou a aumentar, Dumbledore tornou a se levantar. As conversas morreram imediatamente e todos se viraram para o diretor. Harry estava se sentindo agradavelmente sonolento agora. Sua cama de dossel o esperava em algum lugar lá em cima, maravilhosamente quente e macia. Bem, agora que estamos todos digerindo mais um magnífico banquete, peço alguns minutos de sua atenção para os habituais avisos de início de trimestre, anunciou Dumbledore. Os alunos do primeiro ano precisam saber que o acesso à floresta em nossa propriedade é proibido aos estudantes. E a esta altura, alguns dos nossos antigos estudantes já devem ter aprendido isso também. Harry, Rony e Hermione trocaram sorrisinhos. O Sr. Filch, o zelador, me pediu, segundo ele, pela 462ª vez, para lembrar a todos que não é permitido praticar magia nos corredores durante os intervalos das aulas, nem fazer outras tantas coisas que podem ser lidas na extensa lista afixada à porta da sala dele. Houve 2 mudanças em nosso corpo docente este ano. Temos o grande prazer de dar as boas-vindas à professora Grubbly Plank, que retomará a direção das aulas de trato das criaturas mágicas. Estamos também encantados em apresentar a professora Umbridge, nossa nova responsável pela defesa contra as artes das trevas. Houve uma rodada de aplausos educados, mas pouco entusiásticos, durante a qual Harry, Rony e Hermione trocaram olhares ligeiramente alarmados. Dumbledore não dissera por quanto tempo Grubbly Plank iria ensinar. O diretor continuou. Os testes para entrar para os times de quadribol das casas serão realizados... Ele interrompeu o que ia dizendo, com um olhar indagador à professora Umbridge. Como ela não era muito mais alta em pé do que sentada, por um momento ninguém entendeu por que Dumbledore parara de falar, mas então a professora pigarreou. E ficou claro que se levantara e pretendia falar. Dumbledore pareceu surpreso apenas por um instante. Então, sentou-se com elegância e olhou atento para a professora Umbridge, como se ouvi-la fosse a coisa que mais desejasse na vida. Os outros membros do corpo docente não foram tão competentes em esconder sua surpresa. As sobrancelhas da professora Sprout chegaram a desaparecer por baixo dos cabelos rebeldes, e Harry nunca vira a boca da professora McGonagall mais fina.
Nenhum professor novo jamais interrompera Dumbledore antes. Muitos estudantes sorriam abobados. Era óbvio que essa mulher não conhecia os hábitos de Hogwarts. Obrigada, diretor, Disse a professora, sorrindo afetadamente. pelas bondosas palavras de boas-vindas. Sua voz era aguda, soprada e meio infantil. E mais uma vez, Harry sentiu uma onda de aversão que não conseguia explicar. Só sabia que tudo nela o enojava, desde a voz tola ao casaquinho peludo cor-de-rosa. Ela tossiu mais uma vez para clarear a voz e continuou. Bem, devo dizer que é um prazer voltar a Hogwarts Ela sorriu, revelando dentes muito pontiagudos. e ver rostinhos tão felizes voltados para mim. Harry olhou para os lados. Nenhum dos rostinhos que viu pareciam felizes. Pelo contrário, todos pareciam meio chocados ao ouvir alguém se dirigir a eles como se tivessem 5 anos. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês e tenho certeza de que seremos bons amigos. Os estudantes se entreolharam ao ouvir isso. Alguns mal conseguiram esconder os sorrisos. Serei amiga dela desde que não tenha de pedir emprestado aquele casaquinho. Sussurrou Parvati para Lilá, e as duas desataram a rir em silêncio. A professora Umbridge tornou a pigarrear, mas quando continuou, um pouco do modo soprado de falar desaparecera de sua voz. Pareceu muito mais objetiva, e suas palavras tinham um tom monótono de discurso decorado. O ministro da magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar. A professora Umbridge fez uma pausa e uma reverência aos seus colegas, mas nenhum deles lhe retribuiu o cumprimento. As sobrancelhas escuras da professora McGonagall tinham se contraído de tal modo que ela decididamente parecia um falcão, e Harry a viu trocar um olhar significativo com a professora Sprout quando Umbridge fez mais um e continuou o discurso. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo apesar da tarefa de dirigir essa escola histórica, e assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação. Harry percebeu que sua atenção estava oscilando, como se seu cérebro estivesse entrando e saindo de sintonia. O silêncio que sempre prevalecia no salão quando Dumbledore falava ia se rompendo à medida que os alunos aproximavam as cabeças, cochichando e abafando risinhos. Na mesa da Corvinal, Cho Chang conversava animadamente com as amigas. Alguns lugares adiante de Cho, Luna Lovegood puxara o seu pasquim. Entre mentes, na mesa de Lufa-Lufa, Ernesto Macmillan era um dos poucos que ainda olhavam para a professora Umbridge, de olhar vidrado, e Harry tinha certeza de que estava apenas fingindo ouvir, numa tentativa de honrar o novo distintivo de monitor que reluzia em seu peito. A professora Umbridge não parecia notar o desassossego da plateia. Harry teve a impressão de que uma revolta de grandes proporções poderia ter estourado bem embaixo do nariz dela e a bruxa teria continuado a discursar. Os professores, porém, ainda ouviam com muita atenção, e Hermione parecia estar bebendo cada palavra que Umbridge dizia, embora a julgar por sua expressão a desagradasse totalmente.
porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão na plenitude do tempo a ser reconhecidas como erros de julgamento. Entre mentes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para a frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas. A bruxa se sentou. Dumbledore aplaudiu. O corpo docente acompanhou a sua deixa, embora Harry reparasse que vários professores bateram as mãos apenas uma ou duas vezes antes de parar. Alguns alunos secundaram os aplausos, mas a maioria foi apanhada de surpresa pelo fim do discurso, porque não ouvira mais do que umas poucas palavras do todo. E antes que eles pudessem começar a aplaudir devidamente, Dumbledore tornou a se erguer. Muito obrigado, professora Umbridge. Foi um discurso muito esclarecedor, disse, curvando-se para a bruxa. Agora, como eu ia dizendo, os testes de quadribol serão realizados... Certamente que foi esclarecedor, disse Hermione em voz baixa. Você está me dizendo que gostou? Perguntou Rony baixinho, virando o rosto perplexo para ela. Foi o discurso mais chato que já ouvi, e olha que eu fui criado com o Percy. Eu disse esclarecedor e não agradável. Explicou muita coisa. Foi? Admirou-se Harry. Me pareceu uma grande enrolação. Mas havia coisas importantes no meio da enrolação. Disse Hermione, séria. Havia? Perguntou Rony, sem entender. Que tal o progresso pelo progresso não deve ser estimulado? Ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas. Bom, e o que é que isso significa? Perguntou Rony, impaciente. Vou lhe dizer o que significa. Disse Hermione agourentamente. Significa que o Ministério está interferindo em Hogwarts. Houve um grande estardalhaço ao redor deles. Obviamente, Dumbledore dispensara a escola, porque todos estavam se levantando, prontos para abandonar o salão. Hermione levantou-se de um pulo, parecendo agitada. Rony, temos de mostrar aos alunos do primeiro ano aonde ir. Ah, é? Disse Rony, que obviamente se esquecera. Ei, vocês aí, anõezinhos. Rony! Ora, eles são nanicos. Eu sei, mas você não pode chamá-los de anões. Alunos do primeiro ano. Chamou Hermione com autoridade, correndo o olhar ao longo da mesa. Por aqui, por favor. Um grupo de alunos novos passou timidamente pelo vão entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, todos se esforçando o máximo para não serem os primeiros. Pareciam realmente muito pequenos. Harry tinha certeza de que não era tão jovem assim quando chegara ali. Sorriu para eles. Um garoto louro ao lado de Ewan Abercrombie pareceu petrificar. Cutucou o colega e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ewan se apavorou também e lançou um olhar de horror a Harry, que sentiu o sorriso escorregar pelo seu rosto como a seiva da escrofulária. Vejo vocês mais tarde, disse a Rony e Hermione, e saiu do salão principal sozinho, fazendo o possível para ignorar novos cochichos, olhares e as pessoas que apontavam quando ele passou. Manteve os olhos em um ponto fixo à frente enquanto se deslocava pelo ajuntamento no saguão. Depois subiu correndo a escadaria de mármore, tomou uns atalhos secretos e não tardou a deixar a maior parte das pessoas para trás. Fora burro em não prever isso, pensou com raiva ao caminhar pelos corredores bem mais vazios do andar superior. Naturalmente que todos o encaravam. Ele saíra do labirinto tribruxo 2 meses antes, agarrado ao corpo de um colega morto, dizendo que vira Lord Voldemort voltar ao poder. Não tinha havido muito tempo no último trimestre para ele se explicar antes de todos partirem para as férias.
mesmo que tivesse se sentido à altura de relatar para toda a escola detalhadamente os terríveis acontecimentos naquele cemitério. Harry chegara ao fim do corredor que levava à sala comunal da Grifinória e parara diante do retrato da mulher gorda, antes de se dar conta de que não conhecia a nova senha. Disse sombriamente olhando para a mulher gorda, que alisava as dobras do vestido de cetim rosa e retribuía seu olhar com severidade. Não tem senha, não entra! Sentenciou ela com ar superior. Harry, eu sei! Alguém vinha ofegando às suas costas, e quando ele se virou, viu Neville, que se aproximava em passo de marcha. Adivinhe qual é? Uma vez na vida eu vou ser capaz de me lembrar. Ele acenou com o cacto anão que mostrara no trem. Mimbulus Mimbletonia. Certo! Disse a mulher gorda, e seu retrato girou para o lado dos garotos como se fosse uma porta, deixando à mostra um buraco redondo na parede, pelo qual Harry e Neville entraram. A sala comunal da Grifinória tinha a aparência hospitaleira de sempre. Uma sala aconchegante e circular na torre da casa, repleta de poltronas fofas e velhas mesas desconjuntadas. Um fogo muito vivo crepitava na lareira, e uns poucos alunos aqueciam nele as mãos antes de subir para os dormitórios. Do outro lado da sala, Fred e George Weasley estavam espetando alguma coisa no quadro de avisos. Harry acenou para eles e continuou seu caminho em direção à porta dos dormitórios dos garotos. Não estava disposto a conversar naquele momento. Neville o acompanhou. Dino Thomas e Seamus Finnegan haviam chegado ao dormitório primeiro e estavam ocupados em cobrir as paredes ao lado de suas camas com pôsteres e fotografias. Estavam conversando quando Harry empurrou a porta, mas pararam bruscamente no instante em que o viram. Harry ficou imaginando se teriam estado conversando sobre ele, e em seguida se estaria ficando paranoico. Oi, disse Harry, andando em direção ao seu malão e abrindo-o. Oi, Harry, respondeu Dino, que estava vestindo um pijama com as cores do West Ham. Boas férias? Nada mais, murmurou, uma vez que um relato fiel das suas férias teria levado a maior parte da noite, e ele não estava com disposição para tanto. Foi legal, riu Dino. Pelo menos foi melhor que a de Seamus, ele estava me contando. Ora, o que foi que aconteceu, Seamus? Perguntou Neville enquanto colocava seu Mimbulus Mimbletonia carinhosamente sobre o armário à cabeceira. Seamus não respondeu imediatamente. Estava demorando todo o tempo do mundo para garantir que o seu pôster do time de quadribol Francelhos de Kenmare ficasse perfeitamente enquadrado. Então falou, ainda de costas para Harry. Minha mãe não queria que eu voltasse. Quê? Exclamou Harry, parando em meio ao gesto de despir as vestes. Ela não queria que eu voltasse a Hogwarts. Seamus afastou-se do pôster e apanhou o próprio pijama no malão, ainda sem encarar Harry. Mas por quê? Perguntou Harry, espantado. Ele sabia que a mãe de Seamus era bruxa e não conseguia entender, portanto, por que teria assumido a mesma atitude dos Dursley. Seamus não respondeu até ter acabado de abotoar o pijama. Bom, Disse, medindo as palavras. Suponho que por sua causa. Que é que você quer dizer com isso? Perguntou Harry depressa. Seu coração estava disparando. Tinha a vaga sensação de que alguma coisa estava acossando-o. Bom, Continuou Seamus, ainda evitando olhar para Harry. ela... bom, não é só você, é o Dumbledore também. Ela acredita no Profeta Diário? Perguntou Harry. Ela acha que sou um mentiroso e Dumbledore um velho caduco? Seamus ergueu os olhos para ele. É mais ou menos isso. Harry não disse nada. Atirou a varinha sobre a sua mesa de cabeceira, despiu as vestes, enfiou-as com raiva no malão e vestiu o pijama. Estava farto daquilo.
farto de ser a pessoa para quem todos olham e de quem falam o tempo todo. Se algum deles soubesse, se algum deles tivesse a mais pálida ideia do que era se sentir a pessoa a quem todas aquelas coisas aconteciam. A senhora Finnegan não fazia ideia, aquela burra, pensou com ferocidade. Ele entrou na cama e começou a fechar o cortinado à volta. Mas antes que pudesse completar o gesto, Simas disse: Vem cá. O que foi que aconteceu realmente naquela noite em que... Você sabe, em que... Com Cedrico Diggory e tudo? Simas parecia ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Dino, que estivera debruçado sobre o próprio malão, tentando encontrar um chinelo, ficou tão estranhamente imóvel que Harry percebeu que estava com os ouvidos na conversa. Para que é que você está me perguntando? Retrucou Harry. Você não lê o Profeta Diário como a sua mãe? Por que não o lê? O jornal vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Não comece a atacar minha mãe, respondeu Simas com rispidez. Ataco qualquer um que me chame de mentiroso, disse Harry. Não fale assim comigo. Falo com você como quiser, respondeu Harry, sua irritação aumentando tão rápido que ele agarrou com violência a varinha que estava na mesa de cabeceira. Se você tem algum problema em dividir o dormitório comigo, vá pedir a McGonagall para transferir você. Assim sua mamãe vai parar de se preocupar. Deixa minha mãe fora disso, Potter. O que é que está acontecendo? Rony aparecera à porta. Seus olhos arregalados correram de Harry, que estava ajoelhado na cama com a varinha apontada para cima, a este, parado ali com os punhos erguidos. Ele está atacando a minha mãe, berrou Simas. Quê? Falou Rony. Harry não faria isso. Conhecemos sua mãe, gostamos dela. Isto foi antes de ela começar a acreditar em cada palavra que aquele profeta diário nojento escreve sobre mim, gritou Harry a plenos pulmões. Ah, disse Rony, a compreensão se espalhando pelo seu rosto sardento. Ah, certo. Você sabe do que mais? Disse Simas com raiva, lançando a Harry um olhar venenoso. Ele tem razão. Eu não quero mais dormir no mesmo dormitório que ele. Ele é doido. Você está errado, Simas, disse Rony, cujas orelhas estavam começando a ficar vermelhas, sempre um sinal de perigo. Estou errado, é? Gritou Simas, que ao contrário de Rony começava a ficar branco. Você acredita naquela baboseira que ele contou sobre você sabe quem, é? Você acha que ele está dizendo a verdade? Acho sim, respondeu Rony com raiva. Então você é doido também, disse Simas com repugnância. Ah, é? Bom, infelizmente para você, companheiro, eu também sou monitor, disse Rony apontando para o peito. Portanto, a não ser que você queira receber uma detenção, é melhor ter cuidado com o que diz. Simas ficou olhando por uns segundos, avaliando se a detenção seria um preço razoável a pagar pelo que ia em sua cabeça. Mas com uma interjeição de desprezo, deu as costas, pulou na cama e correu as cortinas com tanta violência que elas se romperam do dossel e caíram em um monte empoeirado no chão. Rony olhou aborrecido para Simas. Em seguida para Dino e Neville. Os pais de mais alguém têm alguma coisa contra o Harry? Perguntou com agressividade. Meus pais são trouxas, cara, disse Dino, sacudindo os ombros. Não sabem nada sobre mortes em Hogwarts, porque não sou idiota de contar a eles. Você não conhece minha mãe. Ela extrai qualquer coisa de qualquer um, retrucou Simas. E de qualquer forma, seus pais não recebem o Profeta Diário. Não sabem que o nosso diretor foi dispensado da Corte Suprema dos Bruxos e da Confederação Internacional dos Bruxos porque está ficando caduco. Minha avó diz que tudo isso é tolice, disse Neville com a sua voz aguda. Ela diz que o Profeta Diário é que está em decadência e não Dumbledore. Ela cancelou a nossa assinatura. Acreditamos em Harry. Encerrou Neville e entrou na cama, puxou as cobertas até o queixo e ficou espiando Simas por cima delas, como uma corujinha. Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. Ela diz que se Dumbledore diz que ele voltou, então ele voltou.
Harry sentiu um arroubo de gratidão por Neville. Ninguém disse mais nada. Simas apanhou a varinha, consertou as cortinas e desapareceu por trás delas. Dino entrou na cama, virou para o outro lado e se calou. Neville, que aparentemente não tinha mais nada a dizer, ficou admirando com carinho o seu cacto iluminado pelo luar. Harry recostou-se em seus travesseiros enquanto Rony se ocupava com a cama ao lado, guardando o que era seu. Sentia-se abalado com a discussão que tivera com Simas, de quem sempre gostara muito. Quantas outras pessoas iam insinuar que ele estava mentindo ou era desequilibrado? Será que Dumbledore sofrera assim o verão inteiro, quando primeiro a Corte dos Bruxos e depois a Confederação Internacional o excluíram de suas fileiras? Será que era a raiva o que sentia de Harry, talvez, que impedira Dumbledore de se comunicar com ele durante meses? Afinal, os dois estavam nisso juntos. Dumbledore tinha acreditado em Harry, anunciado sua versão dos fatos à escola inteira e depois à comunidade bruxa. Qualquer um que achasse que Harry era mentiroso tinha de pensar que Dumbledore também o era, ou então que Dumbledore fora enganado. No fim, eles saberão que estamos certos, pensou Harry infeliz, quando Rony entrou na cama e apagou a última vela do dormitório. Mas restou a indagação. Quantos outros ataques como o de Simas ele teria de suportar até que aquele momento chegasse?